Olá, Olá, Zapato, tudo bem? grande Fernando, tudo certinho, e você? Tudo ótimo. Não, que bom, tava vendo aqui, mas começamos logo agora, então vai ser muito legal. Tava falando um pouquinho pessoal, fazendo uma introdução dessas quintas-feiras. A gente faz live e o propósito nosso é trazer pessoas reconhecidas no mercado, que já entregam algo, né? Então vamos começar essa live. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aí. Eu acho que é um grande privilégio, em nome da RAI, poder participar disso junto com as pessoas que a gente vem convidando. Zapata, eu tomo essa intimidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, de participar desse nossa live de hoje. E hoje vamos falar de um assunto o que tá muito em voga nas empresas, né? Acho que a presença atingir e manter a experiência nas empresas, a melhorar a experiência do cliente. Acho que toda empresa hoje é imprescindível, é algo que elas tá na pauta, né? Tá na conversa dos C-levels, né? Esse assunto, né? Então, acho que o Zapata é uma grande referência aí. E vou fazer uma apresentação do Zapata, né? É Head de Customer Experience na Rockets. Além disso, dá aula, tem experiência, já trabalhou na Accenture, trabalhou na Local Web, em grandes empresas no mercado e também tem sua consultoria, então domina esse mercado de Customer Experience. Sapato, mais uma vez, obrigado. Acrescenta aí. Seja Olha, bem-vindo. muito, valeu, muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse canal aí para falar com toda a turma que é fã da RAI também, excelente empresa, eu conheço vocês, putz, há mais de 10 anos, vou até mentir minha idade agora. Eu acho muito legal esse tipo de canal, esse tipo de conversa para ir elucidando ao mercado várias coisas de assuntos muito impactantes como é o de hoje. Então, eu só complementando a apresentação que você fez, eu tenho uma experiência muito grande como executivo de empresa, principalmente na Local Web. Grande abraço para a turma da Local Web aí. Eu trabalhei lá por 12 anos, tive a honra de ser um dos diretores de algumas áreas durante o tempo que estive lá, e nisso me formei muito bem lá em vários assuntos que hoje também eu executo. E na minha época de consultoria também tive grandes aprendizados com grandes empresas e o que eu puder colaborar nesse papo para a turma, para nossa audiência, é só mandar, cara. Pode mandar aí. E aproveitando, gente, aproveitando o momento, né, pessoal, por favor, dê os coraçãozinhos, dividem, pega o aviãozinho, manda para os amigos, manda para as outras pessoas, para elas passarem a conhecer e aproveitar esse momento único do Zapata, que tem muito conteúdo, muita informação, né? Então vamos lá, Zapata, vamos começar a falar desse nosso assunto, né? Que acho que é um assunto, como eu disse, é de tanta importância para todas as empresas, né? E vou fazer uma correlação aqui, acho que é interessante a gente começar por esse assunto, né? A gente vê que praticamente na última década, grande parte dos consumidores hoje estão com seus dispositivos mobiles em mãos, né? Até recentemente a CETIC um estudo sobre tecnologia da informação que traz muita pesquisa, trouxe que hoje 74 milhões de pessoas já estão conectadas através de dispositivos mobiles, né? E, por outro lado, também, a gente viu na última década as empresas também tendo uma preocupação com a questão da experiência, né? Começou a ter essa questão e viu o canal digital como uma alternativa, viu? Uma alternativa porque viu que os consumidores estavam se relacionando por esse canal, né? Aí que vem a primeira pergunta. O fato de as empresas estarem nesses canais digitais já diz que ela preza a experiência do cliente? Bem, é uma boa pergunta, porque as empresas, bem, varia bastante, né? Tem empresas que têm muita consciência do que é a experiência do cliente e tem outras que não têm. Inclusive, tem as que sabem que não sabem direito e o pior tipo, que é a empresa que acha que sabe e não executa direito. Mas respondendo sua pergunta, não, isso não é se preocupar, diria, completamente com a experiência do cliente, mas é um excelente começo. A gente agora, claro, por causa da pandemia, está todo mundo acessando mais canais digitais para atender as necessidades. Então, digamos que de uma maneira colossal no mundo inteiro,
As necessidades continuam as mesmas. As necessidades de alimentação, de diversão, de aprendizado continuam as mesmas. Mas o fato de estar todo mundo preso em casa mudou a forma como essas necessidades podem ser atendidas. E é isso que as empresas estão correndo atrás. Tem muitas que já iam digitalizar, de qualquer forma, tem outras que digitalizaram à força, e tem outras que simplesmente se incubaram, se esconderam durante a pandemia, esperando passar, e vamos ver o que acontece quando acabar. Bem, para todas elas, é importante. Alô, gente, acho que o sinal do Zapata, Oi, eu acho alô, que... Aí, agora voltei? retomou. Retomou. Tá. Voltou, é probleminha, vamos lá. Legal. Então, algo fundamental na vida de todos os consumidores mudou, que é a forma como atender essas necessidades. Então, as empresas, elas têm que se perguntar, legal, eu continuo atendendo aquela necessidade, mas de uma forma agora digital. Não é só digitalizar a sua entrega, mas entender como a experiência do seu cliente é alterada por esta nova forma digitalizada. Tanto que tem muito lugar que fala, agora eu sofri transformação digital. Por quê? Só porque você tem uma página na web e agora você faz delivery? Ou então, eu atendo pelo Instagram. Ótimo, mas não é só usar o digital. É você realmente fazer uma transformação digital que tem muito a ver com experiência, na medida em que você cria novas formas de agregar valor. Então não é só entregar o seu serviço, entregar o seu produto, mas como esse produto agora pode ser entregue para um público virtualmente total. Agora não é só estar preso geograficamente no seu bairro, no seu estado, agora você pode acessar mais lugares. E se o seu serviço é virtual, você tem, na verdade, o mundo inteiro agora acessível. E isso sempre esteve. Não é só por causa da pandemia que, de repente, o mundo inteiro está conectado na internet. Já estava. O que acontece é que tinha muitos clientes que tinham medo de entrar lá e muitas empresas que também tinham receio de entrar no digital. Então, entrar no digital é o primeiro passo para uma nova experiência. E as empresas têm que entender como pode ser feita essa nova experiência, muito melhor ainda pelo fato de ser digital. E não fazer o digital por si só. Tem que agregar valor, Fernando. Não, sem dúvida, né? Isso que você falou até a questão da entrega, né? A gente acaba, as empresas, eu trabalho em empresa com comércio eletrônico, sempre só via a questão da entrega, né? Mas não é só a entrega, né? É desde a ponta que o cliente acessa o seu site, toda a experiência que ele tem, todos os canais de atendimento, todos os pontos, né? Que a gente digo muito pontos de aresta, né? Acho que quando você tem o seu negócio em si, tem vários arestas que você precisa, que o seu cliente ou prospect vai ter algum meio de relacionamento. É entender cada uma dessas arestas para ver se está tendo essa melhor experiência, né? E dessa experiência trazer para o digital, que, como você mesmo mencionou, acabou impulsionando e sempre existiu. São momentos que acho que foi um acelerador nisso, né? Eu acho que grande parte das pessoas estão muito já assimilaram isso, né? E a questão é as empresas, a questão delas se posicionarem e, de fato, não só estar no canal digital, e sim essa transformação que também está muito em voga nos dias de hoje, né? Exatamente, o que você falou é muito importante também de você perceber as tais das arestas nessa jornada. Muita marca enxerga só o ponto da entrega, só o contato, digamos, olho a olho, quando tinha olho no olho, quando tinha um contato presencial numa loja ou na entrega física do produto. Mas agora devido à digitalização até, é mais fácil você capturar a jornada um pouco mais abrangente. Eu não digo ainda toda a jornada, que isso ainda está longe, mas uma jornada mais abrangente que é, digamos, desde alguns passos antes de haver a compra do serviço ou do produto e alguns passos depois. Por exemplo, imagina que você vende sapato. Geralmente a empresa fala, beleza, vou me preocupar com a loja, pensando pré-pandemia, com a loja, com o vendedor, com talvez o site também tenha e só. Mas, gente, e o pós? E o pré?
da onde vem o seu cliente? Então agora é possível entender melhor. Nos canais digitais, mais ainda, existem formas de você detectar de onde veio o seu cliente web antes de entrar no site. Será que ele pesquisou no Google? Será que ele foi nos influenciadores de Instagram? Será que ele foi em alguma comunidade de nicho do Facebook? Então agora você consegue ver mais para o antes e para o depois também depende da empresa. Você gostou da compra? Gostei. Ah, então toma aqui para você falar alguma coisa nas mídias sociais. Ah, então um cupom se você indicar X pessoas para fazerem não sei o quê. Então, os dois lados fazem parte da jornada. E não quer dizer também que a empresa tem que estar em todos os touchpoints antes e depois. Pode ser até sacar isso aí. Mas você tem mais controle. Você entende mais o terreno onde você se localiza e consegue estrategicamente definir, olha, eu quero estar lá no pós compra em tal momento, só de quem tem tal característica, que exaltou algo positivo para a marca, por exemplo. E o pré é a mesma coisa. Você quer estar no Facebook, naquele grupo, naquela comunidade que fala de sapatos, de calçados? Quer ou não quer? A opção é sua, mas agora você sabe que isso existe. Então é um poder muito maior, tanto para o cliente como para o fornecedor. E tem que ser muito bem usado, Fernando. Isso é bem curioso. Nós estamos falando muito o elo entre cliente e o lojista ou quem vende um produto, né? Mas hoje a gente está vendo cada vez mais que existe toda uma cadeia, né, dessa experiência, né? E geralmente não depende só da empresa, são terceiros. Então hoje temos alguns exemplos para dar, os aplicativos de alimentos também, olhando a questão de quem leva, os motoboys, motociclistas, que levam o alimento até a casa. No e-commerce, a gente fala também a questão dos sellers, que hoje os marketplaces acabam tendo eles, né? Então, hoje, até ouvindo recentemente uma palestra da Magazine Luiza, o CEO, o Trajano chegou a comentar também a importância que eles estão dando para os sellers, também um papel importante, né? Então, não passa a ser o cliente também, o consumidor final, mas sim o motociclista ou o motoqueiro que leva o alimento até a casa e também o seller, né? E como garantir toda essa jornada? Porque já é complicado, difícil a gente fazer toda essa experiência para o cliente. Agora a gente está entrando numa outra, também outra via, um outro público que precisa ser atendido, porque se eles não desempenham o trabalho devido e com a devida excelência, prejudica na ponta que é o consumidor final, né? E como faz toda essa Fernando, experiência? olha, é complexo e você tocou, Fernando, num ponto muito importante. Já se foi o tempo em que os livros de aprendizagem, de marketing, de produção, mostravam uma cadeia de produção de um serviço, de um produto, bonitinho. Você tinha as matérias brutas de um lado, aí você tinha os transformadores, os distribuidores, os comerciantes e o consumidor. Era lindo, eram 3, 4 quadradinhos numa linha única. Muito simples de entender. Isso é passado. Hoje em dia, a gente compreende mais particularmente, eu não enxergo só o cliente, que é aquela pessoa que tira o dinheiro do bolso e decide comprar alguma coisa. A gente fala hoje em dia de um ecossistema de negócios em volta da sua marca. Sua marca tem um papel fundamental de agregar valor dentro desse ecossistema. E é importante você perceber como é que ele funciona. Não tem só aquela turma que entrega a matéria-prima para você fabricar, de novo o sapato, vai, e você entrega para alguém. Tem toda uma rede que envolve pelo menos o cliente, a marca, claro, e tem um terceiro ambiente que foi muito ignorado, que é o ambiente interno, que é a tal da experiência do colaborador. Então, vamos pensar de outra forma agora. Você tem o cliente, legal, é quem dá a grana lá e decide. Isso quando é simples, porque também tem o B2B, que não é só um decisor. Aliás, um cliente B2B. Você tem alguém que decide, alguém ou várias pessoas que influenciam, e um ou vários que usam. Então, nem vou entrar no mundo do B2B, que é mais complexo. Nós vamos falar B2C. Você vai ter, nesse caso que você falou, uma entrega de comida, vai. Você tem a família que está com fome em casa, você tem o transportador
e você tem o fornecedor ali, o hub, que é a informação de você ter um catálogo de restaurantes, faz o pagamento e tudo mais. Isso para simplificar, porque ainda tem os fornecedores, os restaurantes. Do lado até do motoboy, tem associações também, que é outro elemento. Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo é perceber o ecossistema inteiro. Daí você vai ter um mapa, uma rede neural ali de várias bolinhas, cada uma delas é um stakeholder, que se chama, uma figura importante nesse mapa. Idealmente, cada uma delas merece ter mapeado a sua jornada, merece ter detectada a persona. Eventualmente eu entro mais no que são essas coisas, mas para quem é de CX isso é tranquilo, é uma representação de um grupo de clientes. Então, para cada um desses elementos, você tem uma ou várias personas e você tem a jornada de mercado daquele elemento. O mais comum é a gente falar na jornada do cliente. Ok, ela é a fundamentação. Só que tem a jornada do motoboy também. Tem a jornada do restaurante. Tem a jornada do meio de pagamento que permite essa transação toda. Tem a jornada dos colaboradores dessa empresa que intermedia todo esse ecossistema. Então, para você poder fazer direito e cuidar da experiência de todos eles, você tem que olhar para cada um deles como se fosse um cliente interno da sua marca. Isso é extremamente complexo e difícil de fazer. Então, o que se faz na prática? Claro, você mapeia persona e jornada do cliente e dos principais elementos do ecossistema. E também não esqueça nunca do seu colaborador. Isso é fundamental. Então, quando você entende as personas e as jornadas e os pontos de alto, de baixo e como você agrega valor em cada um desses lugares, aí você vai começar a entender em que lugares é mais valioso para todo mundo você mexer em algum ponto de alguma dessas jornadas. E o que também dificulta tanto é que quando você mexe em uma jornada de um desses elementos do ecossistema, os outros também vão sentir. Pega, por exemplo, o que aconteceu agora no início da pandemia, quando de novo, o delivery de comida, excelente exemplo, começou a ter uma demanda enorme. Teve alguns deliveries que começaram a apertar mais as exigências dos motoboys. Por quê? Porque os clientes estavam pedindo mais e numa necessidade maior, porque eles não tinham alternativa de sair na rua e procurar um restaurante, eles estavam em casa. Então, numa ação focando só em um desses stakeholders, que é o cliente, apertou-se mais a porca dos motoboys. E aí os motoboys tiveram aquele estouro de insatisfação, de reclamação, culminou em quase uma greve, toda aquela história lá. Então, o que aconteceu? Mexeu-se numa jornada do cliente com excelentes intenções, mas a jornada do motoboy acabou sofrendo de alguma forma. Como é que resolve isso? Cara, a gente vai precisar de muitas lives para isso. Mas, respondendo a sua pergunta, o ponto fundamental é esse, entender tudo, entender a correlação entre todos esses elementos e ir ponto a ponto, entendendo como uma delas influencia na outra, Fernando. Até para ver se eu captei a mensagem, porque eu acho que foi muito legal, acho que você conseguiu detalhar cada ponto. Então, o profissional de Customer Experience seria a pessoa que ela desenharia todas essas jornadas, né? Então, nós vamos ter a jornada do motoboy, nós vamos ter vamos pôr do alimento, né? Nós vamos ter a jornada com o cliente, do consumidor, no momento que ele acessa o aplicativo, no momento que ele pede, para ver se não tem nenhuma ruptura, algum probleminha referente com os restaurantes que estão lá. Então, cada isso eu vou acabar desenhando uma jornada e aí, certamente, o profissional de Customer Experience tem que entrar em contato com todas as áreas da empresa, né? Porque sem isso não tem como ele desenhar esse mapa e também não tem como ele agir, né? Agir e medir em cima de cada uma delas, né? Exato, o profissional de CX, ele tem uma função bem, não digo específica, na verdade, uma função generalista, mas tem um desafio muito específico, que é ajudar a empresa inteira a ser centrada no cliente. E uma das formas é usando as jornadas
para trazer no mesmo diálogo áreas que geralmente estão no que a gente chama de silos departamentais completamente longe um do outro. Só que o cliente, ele não enxerga esses silos, ele não quer saber que, vocês erraram o valor da conta, então agora eu tenho que falar com compras, e agora eu tenho que falar com suporte, e agora eu tenho que falar com produção. Não, ele não quer saber. Para ele é a marca. Dentro de casa, a marca se vira para resolver. Mas o cliente não precisa saber de tudo isso, ele não quer. Então o profissional de CX tem esse grande desafio de trazer uma visão horizontalizada do ponto de vista do cliente principal, nesse exemplo seria o mesmo cliente consumidor do alimento, para a empresa inteira se organizar em torno daquilo. É um desafio grande e eu diria que ainda estamos engatinhando nesse mundo aí, Fernando. Acredito muito, mas eu vejo muito que as empresas estão evoluindo bastante, né? E fala-se muito da questão da persona, né? Nós falamos de uma forma muito abrangente a questão do cliente, né? Mas também o cliente, tem mais a variação do cliente, né? São várias personas, né? Que a empresa precisa mitigar e saber quem essas personas, né? E não só a questão da persona, mas também as gerações que tem que ela passa a atender, né? Então, quer dizer, tem mais uma ramificação em cima do cliente, né? E para analisar, para descobrir isso, as empresas que não sabem onde buscar, como ela faz para identificar esse trabalho de persona? Seria muito importante pôr seu ponto de vista. Legal, legal. É uma pergunta muito válida. Até porque eu estava conversando esses dias com uma grande personalidade de CX, o Ian Goldin. É um especialista mundialmente famoso lá da Inglaterra, e ele me confidenciou também isso, que personas é um dos grandes desafios que ele enxerga no mundo inteiro. Mas vamos lá. Vamos começar primeiro explicando o que é persona, para quem não está ainda por dentro disso, então. Persona, gente, é uma forma pictórica até, de identificar um grupo de clientes. Só que não é um grupo qualquer de clientes. É um grupo que tem algumas características em comum, e essas características têm a ver com o emocional das pessoas, com o momento de vida em que elas estão, com suas necessidades, com seus obstáculos. Então é um pouco diferente do tradicional, aquela segmentação sociodemográfica que marketing tradicionalmente faz. Diria que é aquilo mais algumas camadas mais impactantes, subjetivas e emocionais. Tá? Por que eu falo isso? Porque você tocou num ponto agora, talvez uma outra geração seja uma outra persona, não necessariamente. Se você enxerga que, por exemplo, vamos simplificar muito, persona como sendo objetivo em comum, obstáculos em comum e só esses dois, vamos simplificar muito. Objetivo e obstáculos em comum. Você pode ter alguém que é muito velho e alguém que é muito jovem e tem os mesmos obstáculos. E talvez tenha o mesmo objetivo. Nesse exemplo, você juntaria sim uma pessoa de 80 anos com um garoto de 10 anos na mesma persona. Eu estou simplificando, tá? Mas esse extremo pode acontecer. E da mesma forma, você pode pegar dois jovens que os dois têm a mesma idade, mesmos atributos sociodemográficos, só que um deles tem valores basicamente diferentes do outro. Vou gerar uma politicamente incorreto aqui. Um é de um time de futebol e outro é do outro. E os dois querem a mesma coisa. A forma como cada um deles vai experimentar o seu serviço, a sua jornada, é diferente. Para um deles, talvez o que importe mais seja a velocidade, e para o outro, talvez o que importe mais seja a qualidade, não importa que demora. Então, se tem uma diferença nesse aspecto de percepção, eles são dois jovens de mesma idade, mesmo gênero, mesmo tudo que você possa imaginar, mas os valores morais são diferentes, sinto muito, eles são personas diferentes. Então, estabelecendo só o que é o lance de persona. E você aí já sentiu, então, como é difícil detectar. Porque aí também a gente tropeça num grande pecado que eu vejo as empresas cometerem. Elas querem definir qual é a persona que vai comprar deles. Quando, na verdade, é o oposto. A empresa começa, eu quero minha persona com essas características, essa idade,
2 filhos, morador de tal região. Ela define e joga isso no mercado. E é por isso também que é tão difícil conseguir clientes nesse caso. O que acontece na prática é o contrário. Geralmente as marcas já têm seu grupo de clientes e aí você tem que perceber que já existem personas lá. Se você tem um cliente, você já tem uma persona. Daí para frente, você só vai aumentar essa complexidade. Então vamos pegar um exemplo de uma empresa que tenha mil clientes, não é nenhuma empresa muito grande. Com certeza lá tem pelo menos uma persona. Sendo realista, a gente chega em 3, 4 personas. Tá? O número de personas pode atingir 1000. Você pode chegar no nível de detalhar tão detalhadamente a persona que individualiza cada um dos 1000 clientes. Só que 1000 personas é inadministrável. Você não vai conseguir mapear suas jornadas, criar seus serviços, você vai ficar louco. Então você tem que reduzir. E aí você vai agrupando, digamos que fica uma caixa mais ou menos definida, onde você coloca os clientes lá. Aí você chega num conjunto administrável, por isso que eu falei de 3, 4, 5 é um conjunto legal de personas. E como é que detecta isso? Então, voltando ao início da pergunta. Tem N formas, e é isso que eu estava falando com esse especialista que eu te falei. Eu estava tentando aumentar o meu repertório de técnicas, quando ele me falou, cara, isso é tão variado e é tão difícil que é um dos grandes desafios de CX hoje em dia. Então, como é que faz isso? Basicamente, são técnicas que variam muito dependendo da quantidade de clientes. Se você tem poucos clientes, são técnicas mais subjetivas. Diálogos, entrevistas, dinâmicas em grupo. Algo que lida mais olho no olho. Se você tem 10.000, 100.000, 1 milhão de clientes, é impossível você fazer esse tipo de dinâmica com relevância estatística. Porque para 1 milhão de clientes, você vai ter, vou chutar, tá? Eu não lembro exatamente dos números mínimos de estatística, mas se tem 1 milhão de clientes, vamos falar 1000 clientes para você fazer dinâmicas. Não dá. Então, o que você faz é usar outras técnicas para grandes volumes de clientes, que tem muito a ver com dados, com comportamentos traqueáveis, com monitoração do jeito deles lidarem com a sua marca. E aí eu linko com aquele primeiro assunto da digitalização. Como agora o mundo está muito mais digital, essas empresas com milhões de clientes têm muito mais ferramentas para detectar esses comportamentos e essas preferências, o jeito de lidar com tanto cliente. E aí sim entram técnicas estatísticas para traduzir esses números em X personas, que são as que eu vou querer detectar. Não definir, mas detectar as que já existem lá. Por aí, Fernando. Nossa, que aula, Zapata. Achei muito legal. Nunca tinha ouvido uma descrição tão muito bem detalhada e até revela também. O Zapata conheci num evento de Customer Experience e gostei muito da forma dele explicar, da forma dele detalhar. Isso eu tenho um grande apreço e deixa muito clara a questão da persona, né? Porque, como você mesmo relatou, existe toda uma dificuldade em torno de tudo isso, né? E como você colocar em caixinhas, interligando, e não... eu falo, eu já cometi esse erro que você cometeu. Eu achar, colocava o João tem tantos anos, o João faz isso, e é bem da maneira que você descreveu. As empresas acabam tomando a questão da persona, né? Foi um grande aprendizado da maneira Porque que você colocou. se eu puder complementar, você tem que pensar, profissional de CX, dica para você, você tem que pensar para que você quer a persona. Você não quer só para fazer aquele quadradinho bonitinho com a figura, umas informações e botar na parede. Você quer a persona para N coisas, até de marketing, mas principalmente para mapear a jornada dele. O mapeamento de jornada é uma das ferramentas mais fundamentais, no sentido de ser a base de muitos outros trabalhos, que o profissional pode fazer. E para mapear direito, você tem que saber qual é a persona. Então, isso é um dos usos de persona no mundo de CX. O mundo de produtos também vai usar a persona para criar serviços, criar produtos que melhorem aqueles obstáculos que aquela persona tem, que atinjam
ou facilitem aquela persona a atingir aquele objetivo que ela tem. Então, sempre é importante a gente lembrar para que a gente está fazendo a persona, Fernando. Sim, sem dúvida. Então, aqui dessa conversa, a gente viu a questão, a importância da questão da jornada, a questão de entender todas as arestas e quem são todos os pontos de cada uma dessa jornada. Entendemos também a questão da persona, né? Agora a gente pega tudo isso, agora a gente vai mais voltado para a execução, mais voltado, né? Então, vamos lá. A gente tem a parte do atendimento e tem o Customer Experience. A gente está falando a mesma coisa, é o mesmo assunto, é a mesma coisa, para não causar nenhuma confusão aí, porque às vezes eu vejo que tem essa confusão. Eu gostaria muito que você tirasse esse impasse aí. Fernando, eu adorei essa pergunta porque me permite tocar num dos pontos que mais me causa revolta no mercado. É muito comum haver a confusão entre atendimento e customer experience. Chega ao ponto de ver vagas no LinkedIn que fala, eu quero agora um senior management de CX, aí você vai ver as atribuições, é atendimento. E quero deixar claro, isso não é um demérito para atendimento, de forma alguma, é uma função fundamentalíssima, importantíssima, mas não é CX. Eu diria que CX é algo mais abrangente. Então vamos lá. O que é atendimento? Atendimento, por natureza, é reativo. Tá? Não quer dizer que ele só faz coisa reativa, mas a natureza é reativa. Quando o cliente, por qualquer razão, sentiu a necessidade de entrar em contato com a marca, com a empresa, aí você tem a figura do atendimento, recebendo esse contato e tratando dele. Tá? Aí tem tipos de contato, bem, eu vou longe nisso, que eu adoro o assunto, mas vamos no fundamental, é reativo. Quando a gente fala em Customer Experience, qual é a definição? O que é a experiência do cliente? É a sensação causada no cliente através de todos os touchpoints em jornadas com a sua marca, onde sua marca aparece. Geralmente são assim as definições, variando um pouco dessa base aí. Quando você pensa isso, o termo experiência do cliente é algo dentro da mente do cliente. É uma percepção subjetiva, é a experiência que ele teve. O que acontece no mundo, hoje em dia, no mundo que lida com atendimento, que lida com o mercado, é que como o atendimento é um pedaço muito importante na jornada de um cliente, existem vários touchpoints. Deu um problema, ele liga. Está com uma dúvida, ele liga. Tudo isso é atendimento. Ele tem uma sugestão, liga. Então, qualquer contato proativo acaba caindo no atendimento, que assume um papel muito relevante. E ele merece. Só que isso aqui é um pedaço da jornada do cliente. Pensa assim, vamos nos colocar no papel de um cliente, vamos falar, ramo farmacêutico, eu sou uma pessoa que tem necessidade de um medicamento específico. Tá? A minha jornada é a jornada de vida. Eu nem sei da sua marca, que é uma marca de medicamentos, por exemplo. Eu nem sei. Só que eu estou lá na minha vida, de repente eu sinto um sintoma, vou no médico, aliás, reclamo para meus amigos, reclamo para minha família, até me encherem o saco, eu vou no médico, aí eu vou no médico, aí eu ouço alguma coisa, aí vou no exame. Toda essa jornada, até que em um certo ponto, lá no meio da jornada, o médico fala, já sei o que você tem que tomar esse remédio aqui. Ponto. Primeiro touchpoint, onde a marca dessa empresa de remédios aparece. Nota que esse touchpoint é lá no meio. Ocorreu tanta coisa antes e vai ocorrer tanta coisa depois, mas foi lá no meio. E aí a coisa continua. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente percebe como é importante olhar o todo para saber em que lugar que essa marca vai aparecer. E voltando lá no lance do atendimento. Em alguns desses pontos eu preciso falar com a marca, entra o atendimento. Mas a experiência é o que está acontecendo aqui no filme. E a experiência não é de posse da empresa. A empresa tem até pouco controle na experiência, que é todo esse filme do paciente, vai nesse exemplo que eu estou dando. Então a diferença é muito grande, uma vez que você percebe essas diferenças. Então, atendimento, área, função de receber e tratar contatos de clientes. Experiência do cliente está na mente do cliente e existem
às vezes, em algumas empresas, uma área que é chamada de CX. E essa área olha para essa experiência na mente do cliente e faz de tudo dentro da empresa para melhorar aquela experiência que ficou nessa mente do cliente. Então, olhando dessa forma, espero que fique muito mais clara essa distinção, que atendimento é outra coisa, fundamental e importante sim, para a experiência do cliente, que é algo muito maior e está na mente do nosso cliente. E aí foi muito bem colocado, é uma boa analogia, fica muito fácil de entender, né? O papel da área de Customer Experience dentro de uma corporação, né? E diferenciando o que é atendimento e o que é sucesso do cliente, né? E aí tem outro ponto que também é muito colocado, né? Eu sou muito contra isso, sempre acaba vendo a área de atendimento como um custo, né? E já não comparando, mas as pessoas falam, eu não acho, eu acho que tem que ter muito uma área de investimento. E aí, minha dúvida, né? Se CX também é vista como custo ou como investimento Bom nas ponto. empresas? Realmente, atendimento historicamente, e acho que cortou, estou de volta. Atendimento historicamente tem sido visto como um centro de custos, como algo, um mal necessário, digamos assim, que tem que ser diminuído e as empresas, tem muitas que se livram disso de alguma forma, diminuem, etc. O problema é que uma vez que você entende que o atendimento sustenta pedaços importantes da jornada do cliente, portanto, trabalha positivamente ou negativamente para a experiência do cliente, você tem que enxergar investimento também. Então, diria que não é nenhum nem outro, mas o lado investimento, tanto na área de atendimento como na área de CX, está ganhando cada vez mais relevância, na medida em que o impacto na experiência do cliente se torna claro. Então, olhando só numa área de CX, eu encaro altamente como investimento e o custo da área em si é desprezível. Porque quando você olha estatísticas de mercado, vou dar uma estatística aqui que eu acho que resolve. É, o, olhando as ações em bolsa de empresas que são campeãs em CX versus empresas que são é, em português não sei como é que é, são as perdedoras, as piores em CX. Se Isso. você compara a performance desses dois grupos de ações, as que são campeãs em CX têm um valor de retorno aos acionistas 3 vezes maior. Isso não é da boca para fora, isso tem pesquisas. Depois eu até mando a fonte para você caso alguém pergunte. Mas 3 vezes maior. Ou seja, Nossa. o retorno desse investimento em CX é alto. Então, a área de CX por si só, vão pegar um custo, seria o custo das pessoas que estão lá. Numa empresa de 1.000 pessoas, talvez você tenha 4 pessoas em CX. Está aí o custo deles, ponto. E o Nossa. benefício? Quanto que vale 3 vezes Três. mais valor agregado? Meu Deus. Pega agora a área de atendimento e faz o mesmo cálculo. O custo da área, salário, benefícios, etc. E o benefício seria uma parcela dessas 3 vezes de aumento no valor do retorno dos investidores. Então, é muito significativo e eu acho que as empresas precisam parar com esse preconceito e colocar no papel. Realmente colocar no papel o custo e o benefício vão tomar um susto e vão passar a pesar mais como investimento até, tanto o CX como o próprio atendimento. É muito legal essa resposta, acaba não sendo, né? Eu achava que você ia direto no investimento, mas nenhum dos dois eu achei muito inteligente a resposta, né? E aproveitando, gente, por favor, curta, manda coraçãozinhos e façam perguntas, aproveita, acho que tem muita. Aproveita esse momento que é muito rico, né? E aí que eu acho que eu vou estar ligando uma outra coisa importante, né? Ao CX. As empresas estão olhando, você mesmo trouxe esse dado muito relevante de as empresas que estão listadas na bolsa, as favoritas, vamos dizer, as que estão melhores resultados, são praticamente 3 vezes maiores que as que não são, graças ao CX, é um dos fatores que colabora, né? E a gente coloca o outro ponto, a questão dos dados, né? Hoje os dados, acho que eu estava presente no Fórum E-Commerce Brasil, estava tendo esses 3 últimos dias aí, muitas empresas falando a importância do dado, né? O dado, muitos, até é engraçado que colocava muito para quem é
área de criação achava que perdia um pouco, né? Mas somando criação e dado é uma coisa que foi um casamento perfeito, né? Que faz com que você possa trazer a inovação, pode trazer a criatividade, mas com os dados sempre podendo te alertar, né? Mas tudo bem. Então a gente tem o dado, a gente tem a forma, mas para o CX, ele olha o consumidor. Como ele faz para ser efetivo nessa questão, né? De ter efetividade em cima do dado que ele está lendo. Isso também é um ponto que a gente acaba esquecendo, né? Afetivo com o cliente. Ainda mais nesse momento, a gente colocou em prova, né? Após esses fatos que aconteceram, esses fatos, viu que as empresas puseram sua doação, colocaram as suas marcas sempre em pró da saúde, sempre em pró da segurança das pessoas, não só das pessoas como dos seus profissionais, né? Mas também não fazendo isso de um mau uso, né? Um mau uso que eu quero dizer seja um momento aproveitador. Teve até um vídeo recente que trouxe, que mostrou muito que as propagandas eram muito parecidas às propagandas americanas, né? E todas elas traziam duas palavras, dinheiro e companhia, né? Então, acaba falando, caramba, a mensagem, o plano de fundo trazia segurança, trazia tudo isso, mas todas mencionavam essas duas palavras, né? Mas, no seu ponto de vista, no ponto de vista de CX, como faz essa questão do efetivo e do afetivo ser um casamento perfeito? Boa, boa. E isso que você falou, só para confirmar se é o que eu vi, é um que mostrava o formato das propagandas uma vez que a pandemia entrou. Que falava primeiro Isso. cenas, sei lá, de desolação, depois mostrava a marca, Isso. depois... Cara, eu vi, genial. É genial, digo, o cara que descobriu e Pegou. identificou aquilo. Muito bom, cara. Bem, voltando no afetivo e do efetivo, excelente pergunta também. CX é um assunto altamente subjetivo. E aí vem a dificuldade, né? Como é que eu boto números disso? Primeiro, para ganhar tração, para ganhar apoio, porque nas empresas geralmente a pergunta é: beleza, e o ROI? Como é que vocês me trazem ROI para eu melhorar essa experiência? Primeiro disso, e segundo, como realmente melhorar o business e comprovar que é devido à experiência. Então, o que eu posso dar de inspiração nesse lado é o seguinte: tem que ser medido, sim. Eu não quero dizer que dá para medir sentimento, que dá para traduzir num número, mas é possível pegar um número que dá um cheirinho, uma aproximação, se são sentimentos melhores ou piores. Tá? Eu acho que ainda não conseguimos medir exatamente o número por trás da reflexão de um sentimento. E talvez nunca consigamos. Mas já que temos proxies, como o NPS, como o Effort Score, como o Satisfaction, como pesquisas, é um proxy que se traduz em número. Então, o que eu posso dar de dica é o seguinte: meça pelo menos 3 coisas. Meça coisas de percepção, aí entra NPS, Effort Score, Satisfaction, coisas que medem, que dão aquele cheirinho se o cliente está gostando ou não, se gera emoções positivas ou negativas. Primeira coisa. Segunda, meça contexto operacional. O que é isso? Quando o cliente dá aquela nota, boa ou má, do sentimento dele, você tem que anotar uma fotografia de como estava todo o ambiente operacional em volta daquele cliente para ter dado aquela nota. Então você vai começar a aprender que uma fila maior que tanto significa uma nota ruim. Que um tipo de erro mais comum do que tanto significa um effort score tanto. Que tantas páginas que o cliente tem que andar significa uma satisfação tanto. Então você mediu 2 coisas até agora, percepção e contexto. E a terceira é medir business, medir o negócio. Então você vai ver lifetime, churn, lucratividade, custo, market share, o que seja, mas do mundo business. E aí você vai começar a medir tudo isso, 3 tipos de coisa. Com o tempo, você vai começar a conseguir fazer correlações estatísticas. Estou falando matemática mesmo. Aqui, uma vez que você traduziu a percepção em número, daí para frente é matemática. Correlações estatísticas.
E aí você vai aprender que quando aquela fila de espera, vou pegar esse exemplo que é mais fácil de explicar. Quando aquela fila de espera está acima de tanto tempo e abaixo de tanto tempo, se traduz numa percepção do cliente que é um satisfaction, um CSAT entre 8 e 9. E quando sobe daquele linha X de tempo, aí a satisfaction lá embaixo vai para 1 ou 2. Estou chutando. Mas aí você aprende a correlação. E a importância disso, Fernando, é que você tem controle, até certo ponto, do contexto operacional. Então, você não consegue mexer num botãozinho no cliente e falar, suba a sua satisfação para 9. Você indiretamente afeta aquela satisfação mexendo no contexto operacional que você já aprendeu qual é o ambiente legal. Então, se a fila naquele tamanho é o ideal, trabalha, faz de tudo para a fila de atendimento estar naquele lugar. E aí a percepção vai estar naquele ponto. E o restante também é correlação. Sabendo dos níveis de percepção do cliente num certo range, você correlaciona para o LTV-X, para churn-X, para qualquer número business que possa ser correlacionado com isso. E aí você fecha o loop. E a grande parte legal é que você consegue dizer o que está no seu controle como empresa, que influencia a percepção, que tem uma consequência business depois. Então é essa fórmula, em geral, que se aplica para lidar com números, que você acaba melhorando o lado afetivo, que é essa percepção da sua marca, Fernando. Não, muito importante isso, até anotei esses 3 pontos e ficou claro, e a correlação, a importância disso, né? E até o Cristiano bem, agradeço, Cristiano, por participar. Ô, Cristiano. Pergunta, qual é o principal desafio para implementar a implementação de um programa de CX em uma organização? Grande. Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Grande. Cristiano é um grande empresário, ele é o director da Rockets, excelente consultoria da qual eu também faço parte. Mas vamos lá, o principal desafio é cultural. Isso talvez não seja surpresa para quem já está no meio do mercado de CX, mas como é um assunto altamente subjetivo, é difícil provar o tal do ROI, que eu comentei há pouco. Então, o desafio primeiro é que a alta liderança compre a ideia, banque a ideia de coração, não adianta da boca para fora. Tem muito empresário que nas mídias sociais é todo cliente, é todo NPS legal e tal, mas no coração dele, nas atitudes dele, ele sempre vai para o lado umbigo da empresa. Ah, mas se vai diminuir um pouquinho a minha lucratividade no curto prazo, não quero. Então deixa o cliente como está, eu prefiro o meu quinhãozinho aqui. Então tem que ser de coração ele acreditar na centricidade no cliente. E aí você venceu a primeira batalha, que é vender a ideia para a grande liderança. Aí vem uma segunda batalha, que é a da pergunta. Tá bom, você tem um programa agora de transformação da empresa para ela ser centrada no cliente. E a segunda batalha é interna. É como fazer esse programa que faz com que todas as áreas da empresa mudem processos, mudem métricas, mudem políticas e até a cultura, principalmente a cultura, para ela ser centrada no cliente. O desafio é cultural, mais do que tudo, porque as áreas estão acostumadas culturalmente a viver no seu silo, no seu mundo de comercial, de marketing, de vendas, de desenvolvimento, de atendimento também é um silo. Todos os silos das empresas aprenderam por anos e anos que, eu tenho que olhar para o meu quadradinho aqui, fazer o melhor e cada um olha para o seu ali do lado. Eu só quero saber eu estar fazendo a minha coisa certa para a minha área. Mas agora é diferente. Agora você tem que mostrar para essa turma que, olha, você tem o seu quadradinho sim, só que isso é parte de um quebra-cabeças horizontal e o juiz disso não é nem o nosso chefe aqui, o juiz disso é o cliente. Então não adianta você estar escondido no seu silo de desenvolvedor, codificando que nem louco, tecnologias abarretadoras, lindas, modernas, se isso aqui não vai melhorar lá na frente a experiência do nosso cliente em comum.
Então, o grande desafio de implementar um programa de CX é cultural das áreas largarem, digamos assim, como se fosse um ego e falar, meu, eu sou comercial acima de tudo. Não, cara. Você é cliente acima de tudo. Por acaso você está no comercial fazendo suporte a uma coisa que ajuda na experiência do nosso cliente em comum. Então, quando o nosso cliente está com algum problema, está com alguma pedra no sapato, sim, importa para todas as áreas. Talvez a sua área não seja quem vai resolver, mas sua área tem que se preocupar também. Nem que seja suporte emocional para o cliente e para o seu colega que vai resolver o problema. Então, diria que é por aí. O principal desafio é cultural e dos silos das empresas, Fernando. E você tocou num assunto que eu acho que existe um grande gap, não só nas empresas, mas também no perfil de profissional, né? É aquele profissional que passa a ser o quebra-cabeça para linkar isso, né? Porque muitas vezes a comunicação é um desafio em todas as empresas, isso não é novidade para ninguém, mas às vezes aquela pessoa que faça a união entre as áreas, faça com que eles conversem, que eles se alinhem, que faça a cola, faça com que o OKR dos dois, estou usando um exemplo de medida, tá? Que sejam a mesma, intercalada, né? Eu acredito muito que falta esse profissional. O profissional hoje ele é muito, como você mesmo falou, encaixotado numa área específica, né? Então, falta esse profissional que circula, né? Que tenha a rotativa, que ele saiba navegar durante as áreas e saiba conectar elas e para fazer com que isso aconteça, né? E o curioso, Fernando, é que às vezes as empresas criam a área de CX, que deveria ter essa característica cross, e a própria área de CX é colocada num silo. Aí a empresa fala, olha, agora temos uma área de CX e todo mundo aponta o dedo para essa área quando se refere a NPS. Ou seja, a empresa pega um conceito horizontal, amplo, não relacionado a silos, e atribui a responsabilidade do NPS para uma área que tem 4 ou 5 pessoas. Então, é meio esquizofrênico esse comportamento, e ainda é comum, mas eu torço para que com educação, com compreensão de CX, isso vá tomando sua figura mais eficaz, que é de ser uma área, tudo bem, mas uma área que ajuda as outras a elas serem centradas no cliente também. Sem dúvida. Nós estamos nesses últimos 5 minutos de live. Pessoal, essa live vai estar no IGTV depois, acompanhe no canal. E tem uma última pergunta, Zapato. Acho que é bem interessante também. A gente está falando muito voltado, né? As pessoas podem entender muito para uma empresa média e grande, né? E as pequenas? Tem como nascer ou começar a praticar um pouquinho de CX na sua empresa? Ou mesmo com poucas pessoas ou com pouco recurso? Fernando, na verdade, as empresas mais centradas em CX são as menores, estatisticamente. Por quê? Porque é aquele restaurante familiar, porque é aquela pequena empresa que serve ao bairro, é aquela empresa onde, primeiro, o dono ainda é parte do operacional e o dono, muitas vezes, literalmente, é olho no olho com o cliente. Então, não tem como não ser centrado no cliente numa empresa pequena. O ponto, e é muito importante esse ponto que você levantou, é a metodização. Quando você vê aquela história do restaurante, da vovó, que aparece, ainda tem histórias dessas nas mídias sociais, eu fui no restaurante da vovó não sei o quê, e ela lembra do meu nome, ela sabe o meu prato e tal. É centrado no cliente? É. Só que eu acredito, infelizmente eu acredito que ao crescer esse restaurante da vovó, a vovó não vai conseguir fazer com que a sua segunda unidade do restaurante seja tão centrada como ela mesma. Porque ela não vai conseguir criar uma vovó 2 para ficar lá e fazer a mesma coisa que ela faz no restaurante 1. Então, quando a gente fala em centricidade, sim, as empresas menores têm uma vantagem absurda, nascem e saem na frente. Startup geralmente já é centrada no cliente até o momento em que começa a escalar. Aí a coisa vira totalmente. Porque quando a empresa começa a escalar,
e você não tem método para centrar no cliente, você tem que depender das pessoas, do nome e sobrenome de cada um dos colaboradores que está lá, que aprendeu a ser centrado no cliente quando tinha 7 funcionários na empresa. Mas agora que tem 47 funcionários, não é mais possível ter aquele contato entre todo mundo para manter todo mundo a par das novidades da empresa, dos lançamentos, dos problemas, dos clientes também. O cliente não conhece todo mundo e aí a coisa começa a se perder. Então, a grande chave do profissional de CX, do mundo de CX, é como metodizar aquilo que a vovó sabia fazer intuitivamente no seu restaurantezinho que era no meio do bairro. Como é que agora, com uma cadeia de 300 restaurantes, a gente consegue trazer a sensação no cliente que ele é conhecido, que ele consegue ir em qualquer um desses lugares e ser tratado daquela forma que ele aprendeu a ser tratado com a vovó. Então, por isso que Que legal. método é algo muito importante. A história das 6 disciplinas, para quem não sabe, as 6 disciplinas é uma Pode forma dar de... uma interrupção rapidinho? Desculpa, Zapato, que falta 15 segundos, tá? Que é a Ixi, limitação, né? Mas, tá, poxa, vai ter valeu. uma outra oportunidade, assim, Zapato, acho que foi sensacional. Muito obrigado, viu, pelo espaço, pelo tempo, viu? Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo Tá que bom? Um assistiu. forte abraço.